Um feliz sábado a todos. Que prazer, honra, privilégio é estar na Igreja Central de Cubatão para abrir a Palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Apocalipse capítulo 14. E enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu me fazer uma menção especial ao Departamento de Liberdade Religiosa desta igreja local e da Igreja Adventista de uma forma geral. Nós estamos abrindo a Bíblia num texto que é o texto fundamental da fé adventista, Apocalipse 14. Eu tenho um sermão na internet aí chamado O Evangelho Adventista, onde eu faço uma interpretação do capítulo 14, dos versos 6 a 12. Hoje nós vamos ler o verso 6, o verso 7 e o verso 12, mas eu não vou me aprofundar em interpretar. A única coisa que eu vou fazer a menção aqui nesse momento em relação à liberdade religiosa é que esta é uma bandeira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é uma questão extremamente importante para os adventistas. Inicialmente, lá no surgimento da igreja, em função de polêmicas a respeito da guarda do sábado e etc. Então a igreja tinha essa ideia muito forte da gente preservar a nossa liberdade religiosa. E essa se tornou uma bandeira adventista. Mas logo a igreja amadureceu para entender que a liberdade religiosa não é um direito unicamente do adventista, mas de qualquer pessoa. Então nós temos o direito de ser adventistas, o somos por convicção, o somos porque de fato assim cremos, mas também devemos oferecer às outras pessoas a liberdade de não serem adventistas, de inclusive não serem cristãs e etc. O único limite no ponto da liberdade religiosa é o que nós poderíamos denominar de crime. A minha religião é assaltar banco, a minha religião é matar pessoas, a minha religião é fazer o mal. Não, essa religião a gente não respeita no ponto de que ela fere as liberdades dos outros, né? É o assassinato, é o adultério, é a mentira, enfim. Religiões em torno desse tipo de coisa, de fato, não devem ser toleradas em nome do bem de todas as pessoas. Fora isso, as pessoas têm todo o direito de ter as suas convicções, de não guardarem o sábado, de não serem adventistas e etc. Isso é uma bandeira importante, porque traz para a igreja um espírito de tolerância, um espírito de, vamos pensar assim, respeitar o outro e ser respeitado. Eu acho que essa é uma coisa muito fundamental. Então fica o nosso apreço pelo Departamento de Liberdade Religiosa desta igreja, que continue fazendo um bom trabalho, que levante esta bandeira, que defenda os princípios desta igreja e que defenda também a liberdade dos outros de pensarem de uma forma diferente, ok? Então, ok, temos a Bíblia aberta em Apocalipse 14, e antes da gente ler e fazer oração, eu vou dizer para você o título do meu sermão. E eu só espero que você julgue o título do meu sermão no final do sermão, tá bom? Não faça nenhum juízo antes. Mas o título do meu sermão hoje é o seguinte: Meu último sermão num púlpito adventista. Esse é o título do meu sermão esta manhã. Bom, assim com a Bíblia aberta, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus e vamos conversar um pouco. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a Tua palavra está aberta esta manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz, e não a voz do Ezequiel. E clamamos que o Senhor guie este culto, que eu possa me esconder em Cristo e Cristo possa falar por mim pelo Espírito Santo. Edifica a Tua igreja, salva a Tua igreja, abençoa a Tua igreja, direciona a Tua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, Apocalipse 14, versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo,
e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vamos pular para o verso 12, quando o texto do Apocalipse diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse texto é fundamental para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse texto nós encontramos a nossa identidade, a nossa teologia, a nossa missão, os nossos desafios para o futuro, aquilo que nós devemos levantar diante do mundo, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O chamado é a adoração, o chamado é a um evangelho que não perece com o tempo, é um evangelho eterno. E tudo isso é extremamente importante no contexto do Adventismo do Sétimo Dia. Eu, Ezequiel Gomes, o imenso privilégio de ser membro desta igreja, de já ter atuado como pastor desta igreja, e ainda que não atue mais por circunstâncias específicas, continuo amando e servindo esta igreja e continuarei a fazê-lo até o fim da minha vida. Entretanto, o que eu gostaria de dizer para vocês? Hoje eu vou abrir o meu coração para esta igreja. Tanto para a igreja local, quanto para a igreja de uma forma geral. Os cultos são gravados, são disponibilizados na internet. Eu gravo, vocês gravam, a gente vive numa geração conectada, a internet está aí. E eu gostaria de dar alguns recados para esta igreja em função de uma questão que Deus me apresentou ontem à noite. O meu plano era pregar um outro sermão hoje de manhã. E eu estava conversando com Deus, e Deus conversou comigo dentro do meu coração. E ele me falou uma coisa assim: Ezequiel, o que você pregaria se amanhã de manhã fosse o seu último sermão no púlpito da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Essa foi uma pergunta difícil para mim, porque eu confesso que eu nunca pensei quando chegaria o último sermão que eu iria pregar nesta igreja. Eu nunca pensei nisso, porque como eu já disse, eu não vislumbro nenhum tipo de fim no termo da minha dedicação à igreja, ao ministério, à pregação e etc. Eu quero fazer isso a minha vida inteira. Por mais assim que eu já não sou um jovenzinho, eu também não estou à beira da morte. Ao mesmo tempo também, para morrer basta estar vivo, né? Então a gente nunca sabe quando vai ser a nossa última pregação dentro da igreja. Isso também é fato. E eu fiquei pensando, o que eu pregaria se eu soubesse que essa é a minha última pregação no púlpito de uma igreja adventista? E aí eu preciso contar um pouco para vocês da minha trajetória. Eu não gosto de falar de mim, eu gosto de falar de Cristo. Mas eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. O primeiro sermão que eu preguei num púlpito da igreja adventista do Sétimo Dia aconteceu, se eu não me engano, mais ou menos em janeiro de 2016. Aliás, de 2006. Ou seja, 12 anos atrás. Foi na igreja de Porto Paris, que fica em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, há 12 anos atrás. Bom, desde então, eu, Ezequiel, tenho pregado a palavra de Deus no púlpito da igreja adventista em muitos lugares, no Brasil e fora do Brasil. Eu fiz parte de uma missão internacional no ano de 2010, fizemos um evangelismo num país muçulmano, que é a Malásia. Fui lá com os amigos de teologia, um professor de teologia, inclusive já falecido, faleceu o jovem pastor Walter, um homem inspirador, gravo no meu coração. No meu último livro eu escrevi uma dedicatória ao pastor Walter. E o que acontece? Desde então, daquele primeiro sermão que eu preguei há 12 anos atrás, eu tenho pregado em muitas regiões do Brasil. Eu só não preguei na região norte do Brasil. Em todas as outras eu já preguei. Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, vários estados, várias cidades. Eu já preguei em igrejas muito ricas. Eu já preguei na Igreja Central de Curitiba. Eu já preguei na Igreja Central de Cuiabá. Eu já preguei na Igreja Central de São Paulo. Olha só, quantas igrejas ricas, famosas, grandes, enormes. Já preguei em igrejinha pequenininha, de madeira, no interior da Bahia, no interior do Paraná, em Pernambuco. Já preguei em muitos lugares deste país. Hoje, na internet, eu sou um dos pregadores adventistas que mais tem conteúdo. Então, se você procurar lá sobre o Ezequiel Gomes na internet,
você vai encontrar no mínimo uns 300 sermões em áudio. Vamos pensar que cada um meia hora de conteúdo, 150 horas para você se divertir aí ouvindo o Ezequiel, não cala a boca nunca esse homem, né? Fala, não tem fim nunca. Você nunca vai ouvir todos os meus sermões, eu garanto. Muita coisa. Aí você entra lá na minha página no YouTube, tem quase 500 vídeos chegando lá o meu canal. Então é conteúdo que não tem fim, muita coisa mesmo. Mas eu fiquei me peguei pensando. 20 de janeiro de 2018, meu último sermão no púlpito desta igreja. O que eu vou falar? Bom, eu pensei bem, e eu gostaria de dizer algumas coisas para você. Eu vou dizer para você o que eu penso do Adventismo do sétimo dia. Com muita sinceridade e com muita seriedade. Eu sou uma pessoa capaz de enxergar muitas qualidades nessa igreja. E não são poucas, muitas mesmo, de fato e de verdade. O Adventismo é um movimento extraordinário, o Adventismo é um movimento bonito, o Adventismo é um movimento profundo, o Adventismo é um movimento sério, o Adventismo é um movimento bíblico da Palavra de Deus. E eu tenho extremo orgulho e prazer de fazer parte desse movimento. Ao mesmo tempo, eu sou capaz de identificar muitos defeitos no Adventismo. O primeiro deles, eu faço parte. Tudo que eu faço parte tem defeito, porque eu tenho defeito. Tem ser humano, tem dificuldade, vivemos num mundo de pecado. A igreja não é o céu. A igreja não é perfeita. Eu não estou dizendo da igreja a vocês, eu estou dizendo de mim. E vocês todos perfeitos, eu vim macular a perfeição de vocês aqui, né? Todo mundo perfeito aí, só o pastor pecador ali em cima pregando. Porque é isso. E veja bem, se eu só conseguisse enxergar qualidades na igreja, não teria alguma coisa errada comigo? Claro, porque não tem só qualidade. Eu seria cego se eu só enxergasse qualidade. Sabe aquele menino que está apaixonado pela menina e só encontra qualidade? Vai casar, vai acontecer o quê? Vai quebrar a cara, porque tem defeito. Não existe quem só tem qualidade. Quem acha que uma igreja ou uma pessoa só tem qualidade, está iludido, está com ingenuidade, está cego, e não é isso. Ao mesmo tempo, se eu só enxergasse defeito nessa igreja, seria muito incoerente da minha parte estar pregando aqui esta manhã, concorda comigo? Essa igreja não presta, essa igreja é ruim, essa igreja é defeituosa. Se eu só enxergasse o lado negativo das coisas, seria incoerente da minha parte estar aqui. E eu estou aqui porque identifico extremas qualidades na igreja. E também identifico seus defeitos, pelo menos dentro da minha percepção. Então assim, eu consigo entender que o Adventismo, ele tem simplicidades, e o Adventismo, ele tem complexidades. Existem coisas muito simples na igreja adventista do sétimo dia. Mas também existem muitas coisas complicadas. É tipo um ser humano mesmo. O ser humano é assim. Nós somos simples e complicados ao mesmo tempo. Isso às vezes dá um pouco de desafio para nós, né? Todos nós somos assim, a igreja é assim. E assim, olha, sinceramente falando, eu conheço a teologia desta igreja, eu conheço a história desta igreja, eu conheço a organização desta igreja, eu conheço o estilo de vida que esta igreja preza por ele, e eu adquiri uma visão ampla da realidade do Adventismo. Pelas minhas caminhadas pelo Brasil e pelo mundo, eu aprendi inglês quando eu era bem jovenzinho. Com 11 anos de idade eu comecei a estudar inglês, porque eu comecei a gostar de rock. E eu pegava as músicas do rock and roll da vida aí, traduzia as letras e comecei a aprender inglês. É assim que eu aprendi. Inclusive eu já traduzi livros da igreja do inglês para o português. Você vê, né? Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma. E hoje, porque eu leio inglês, você sabe que o inglês é o latim da igreja adventista. A igreja adventista é uma igreja que nasce nos Estados Unidos e a maior parte dos nossos documentos e teologias e etc., primeiro são feitos em inglês. Imagina uma escola sabatina da vida. Primeiro eles escrevem tudo em inglês, depois eles vão traduzir para as línguas do mundo. Como eu leio em inglês, eu vou na fonte. Já li muita coisa, conheço os debates, conheço
as encrencas, conheço as coisas boas da igreja, em termos de teologia. E também já li muita coisa, tanto a favor da igreja quanto contra. Até assim, na preparação para você ser pastor, você precisa lidar com isso, porque você não pode só estudar a visão da igreja, você tem que estudar a visão dos outros, para você poder se situar e poder oferecer respostas, e poder oferecer a visão da igreja a respeito de algumas questões. E também o fenômeno da internet, que aí você está em contato com o mundo, né? Já ouvi e já li e já vi muita coisa produzida pela igreja, por pessoas de fora da igreja. Tem muita gente que fala bem da igreja na internet, tem muita gente que fala mal da igreja na internet. Eu já consumi de todo tipo de material, já vi coisas a favor e coisas contra. E hoje eu gostaria de dizer para vocês o que eu acho que é o mais importante para vocês como igreja. Claro que isso é uma avaliação subjetiva. Mas eu vou dizer para vocês, se esse fosse o último sermão que eu pregasse nessa igreja, o que eu gostaria que vocês pensassem, o que eu gostaria que vocês fizessem, o que eu gostaria que vocês entendessem em relação ao fenômeno complexo de uma igreja extraordinária, mas que também tem os seus defeitos. Então, primeiro de tudo, vamos começar com a teologia. Abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu gostaria de propor para vocês aquilo que, na minha visão, são os temas teológicos mais importantes aos quais você precisa se dedicar, como adventista do sétimo dia. E esses dois assuntos que eu vou tratar agora são resumidos em duas palavras que são pecado e perfeição. Pecado e perfeição são os dois assuntos, na minha opinião, mais importantes da teologia desta igreja, aos quais você precisa se dedicar. E eu vou explicar por quê. Bom, 1 João capítulo 1, versículo 8, diz uma coisa interessante, e diz assim: se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Não existe ninguém sem pecado na face da terra. Não existe ninguém sem pecado na igreja adventista do sétimo dia. Agora, é óbvio que isso lança muitas perguntas. O que é o pecado? Vai para o capítulo 5 da primeira carta de João, e você vai encontrar uma informação que talvez possa embaralhar um pouco a sua cabeça. Capítulo 5, versículo 18. E aqui nós temos um texto que pode mexer com você. E a Bíblia diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Provavelmente a versão que você está lendo diz: aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, certo? Mas deixa eu dizer para você, no texto grego, o que está escrito é: aquele que é nascido de Deus não peca. Já deu um nó na sua cabeça ou não? Espera aí, não tem ninguém sem pecado. Quem é nascido de Deus não peca? Nós temos uma dificuldade aqui. Agora, antes de resolver essa dificuldade, Filipenses capítulo 3. Deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Quando eu estudava teologia, o assunto do pecado e da perfeição, no contexto da fé adventista, foi o assunto que mais impactou a minha vida. Eu escrevi um livro a respeito desse assunto. Inclusive é um livro que está gratuitamente disponível na internet. Se você digitar lá no Google, Pecado e Perfeição, Ezequiel Gomes, você vai poder ler o meu livro na íntegra gratuitamente, ok? Fica a dica para quem quiser estudar o meu livro, pode estudar outros livros, não tem problema, mas fica a dica para quem quiser. E a minha dissertação de mestrado, que fiz no NASP, é sobre Filipenses capítulo 12, 3, versos 12 em diante, onde a Bíblia diz o seguinte: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim,
Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Sou eu que estou maluco ou Paulo está falando duas coisas meio diferentes aí nesse texto? Eu não atingi a perfeição, mas nós que já somos perfeitos, vamos andar nesse caminho. Você está entendendo a dificuldade que eu estou criando para vocês aqui? E eu vou dizer uma coisa para você. Esses dois assuntos são os assuntos mais importantes que eu gostaria que a minha igreja se dedicasse a eles. Sabe por quê? Porque esses dois assuntos revelam quem nós somos e quem Deus quer que a gente seja. E existe uma diferença entre quem nós somos e aquilo que Deus quer que a gente seja. Nós somos pecadores. Deus quer que a gente seja perfeito. Certo? Agora existem algumas coisas interessantes aqui. Eu já preguei, sem mentira, mais de 50 sermões a respeito desse assunto. Tá tudo na internet, tudo. Eu não vou pregar tanto para vocês assim, né? Eu só vou dizer para vocês uma coisa. Depois de muito estudar a Bíblia, o espírito de profecia e etc., nós temos que chegar a uma conclusão a respeito destes dois assuntos. As palavras têm significados diferentes, em contextos diferentes. Existem dois sentidos da palavra pecado. Existem dois sentidos da palavra perfeição. E você não pode confundir as coisas. Pense na sua esposa. É perfeita, mas é cheia de defeito. Sim ou não? É verdade ou não é? Pense nos seus filhos. São perfeitos, mas são cheios de defeito. Porque perfeição é uma coisa que a gente pode atribuir a uma coisa que a gente ama, por existir. E é assim que Deus nos vê em Cristo Jesus. Porque Ele nos ama e a gente existe em Cristo. Aos olhos dele, nós falamos igual Paulo aqui. Nós que já somos perfeitos. É na presença de Deus, é no olhar de Deus. Agora veja, se você perguntar humanamente nós somos perfeitos, Deus o livre, nós vamos dizer igual Paulo. Não que eu tenha atingido a perfeição, não. E aquilo que parece ser uma contradição não fica bem claro? Fica bem simples de entender. Tem pessoas que lêem esse tipo de coisa e dizem assim, meu Deus, eu estou louco, a Bíblia é contraditória. Nossa, e agora? Em relação ao pecado da mesma forma. Todo aquele que nasceu de Deus não peca. Existem pecados que nós aqui dentro dessa igreja não somos capazes de pecar. Você é capaz de odiar Deus de verdade? Tem gente que é. Mas nós que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, não conseguimos ter esse sentimento em relação a Deus. Mas nós podemos ter dúvidas sobre Deus? A gente pode se decepcionar com Deus? A gente pode às vezes errar diante de Deus em questões do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente faz? Com certeza. Todos nós pecamos. Mas a gente não odeia a Deus. Odiar a Deus é um pecado que nós nem conseguimos fazer, porque nós nascemos de Deus em Cristo Jesus. No final das contas, qual que é o problema da palavra pecado? Ela é muito elástica. Pecado é o seguinte, se você não é igual a Jesus, já é pecador. O mínimo defeito, diferente de Jesus, acabou para você, imperfeito pecador. Agora, o pecado também é aquela palavra que descreve um crime horrível. Matei a minha mãe com 15 facadas e bebi o sangue dela num ritual diabólico. Pecado, concorda? Vê, pecado é um defeitinho, pecado é uma coisa horrorosa, horrível. Então você não pode tratar a doutrina do pecado como se você estivesse falando de pecado, está falando tudo da mesma coisa.
Às vezes nós estamos falando dos nossos pequenos defeitos. Às vezes estamos falando dos nossos grandes pecados. E tudo é pecado, certo? E aí tem discussão aí, é pecadinho, pecadão, vocês já são mestres nessas discussões por aí, tá bom? Então eu digo para vocês, quando a gente entende a discussão do pecado e da perfeição, a gente precisa estudar várias outras coisas. Por exemplo, a gente estuda a natureza de Cristo, a gente estuda essa coisa da teologia que é paradoxal, que é difícil, que é complicada, que às vezes parece que diz uma coisa e depois diz outra coisa. E sabe o que isso vai criando na nossa mente? Capacidade de interpretar o texto. E quando a gente aprende a interpretar o texto, muitas outras coisas ficam claras para nós. O mundo cristão é dividido entre quem acredita na predestinação e quem acredita no livre-arbítrio. Existe uma polêmica absolutamente infinita no meio da igreja a esse respeito. Os calvinistas dizem é predestinação, os arminianos dizem é livre-arbítrio, e eles ficam brigando eternamente. No final das contas, nem a predestinação nega a nossa liberdade, nem a nossa liberdade nega que Deus já sabia tudo de antemão. E já que Deus sabe tudo de antemão, tudo está predestinado. Por quê? Porque é o que o Salmo 139 diz. A palavra não me chegou na boca, Deus já conhece inteira. E o que vem na minha boca? O que está no coração. Deus conhece o coração. Quer coisa mais louca do que o coração do ser humano? Não existe nada mais maluco do que o coração, a mente, as imaginações, os pensamentos, os nossos pecados, as nossas incoerências, o nosso amor, os nossos desejos. E Deus conhece tudo. E Ele conhecia antes da gente nascer. E por que deixou a gente nascer? Porque nos amou em Cristo Jesus, mesmo sem a gente merecer. Sabendo que a gente ia pecar, já de antemão, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque Ele já sabia que ia ter o problema, e Ele já resolveu o problema. E se você aceita Jesus, eu vou dizer para você, porque você está cumprindo um plano que Deus tinha na eternidade para você. Predestinação. Ah, então isso tira o meu livre-arbítrio. Não, se você quiser negar, você nega. Você escolhe, você decide. Óbvio que isso aqui dá um sermão também. Eu já preguei sobre isso nessa igreja, em relação ao arminianismo e tal, etc. Ok. Quando a gente entende a Bíblia, e leva a Bíblia a sério no que a Bíblia diz, a gente começa a não ter medo. A gente começa a resolver as dúvidas. E quando uma igreja entende a palavra de Deus, ela se torna muito poderosa para educar, para esclarecer, para responder, para abençoar, para trazer entendimento para as pessoas. E é isso que eu gostaria de ver na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conhecimento, profundidade, contato com a Bíblia, mesmo quando a Bíblia é difícil, mesmo quando a Bíblia é complicada, eu gostaria de ver na minha igreja dedicação à palavra de Deus, sinceramente. Entretanto, olha só, eu queria conseguir pregar os 9 pontos do que eu escrevi aqui em meia hora. Eu já estou em 28 minutos e eu só passei do primeiro ponto. É óbvio que eu vou ter que correr, eu não vou cansar vocês demais, já é 10 para o meio-dia, mas eu gostaria de dizer algumas coisas a mais. O Adventismo é uma religião polêmica. Não é por causa do Ezequiel, é pela própria natureza do Adventismo. O Adventismo tem polêmicas em relação ao mundo evangélico e o Adventismo tem polêmicas em relação ao mundo católico. Só nessa aí a gente já está na briga com metade da humanidade, tá bom? As nossas discussões a respeito do que é a verdade, do que é a teologia, do que é a Bíblia. Nós não concordamos com eles em tudo, eles não concordam com nós em tudo, e existem muitas polêmicas a esse respeito. Sobre esse assunto, eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês. O Adventismo do Sétimo Dia é uma religião da Bíblia. E sendo assim, mesmo que os nossos opositores não concordem conosco, é o nosso dever exaltar a Bíblia diante deles. Por que a gente guarda o sábado?
Aí os evangélicos adoram dizer assim, porque a Ellen White... Aí eu abro a Bíblia em Êxodo capítulo 20 e eu digo para eles, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O 7º dia é o sábado da senhora Ellen White. É assim, irmão? Acabou. Não tem conversa. Ninguém dentro dessa igreja guarda o sábado por causa de Ellen White. E vamos falar dela daqui a pouco. Nós guardamos o sábado por causa da Bíblia e da lei de Deus. E isso tem que ficar claro. Eles podem discordar da gente? Claro. Tem direito de discordar. Mas nas nossas polêmicas com o mundo evangélico, nós temos que exaltar sola escritura. É para seguir a palavra de Deus. Não o que as igrejas ensinam. Nem o que seja a minha igreja. É para seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Agora, eu gostaria que a minha igreja entendesse que o mundo evangélico também é extremamente complexo. Existe aquele evangélico mais ignorante da face da terra e existem aqueles evangélicos que conhecem muito da palavra de Deus. Vai discutir com o calvinista. A maioria dos calvinistas dão banho de Bíblia nos irmãos por aí. Se tem um povo que estuda a Bíblia no meio das tradições cristãs, é esse pessoal do calvinismo aí. Eu discordo do calvinismo, mas eu entendo que eles têm muito estudo da Bíblia. Os melhores pastores de conteúdo bíblico da internet no Brasil hoje, dentre 10, 8 são calvinistas. E eu digo isso com dor no coração, porque eu acho que o calvinismo é uma heresia horrível. Mas pelo menos eles são estudiosos da Bíblia. A gente discorda, mas a gente respeita. E nós temos que estar preparados para defender o que a gente crê diante do mais ignorante ou do mais entendido. E não temer o diálogo. E eu digo diálogo, não briga, porque brigar não adianta. Vocês talvez já viram os meus debates com evangélicos aí no programa Vejam Só, que é um programa famoso no Brasil, né, que passa na televisão aí e tal. Eu já fui várias vezes defender a igreja lá, debatendo com o evangélico. Eu tento debater com educação, mas com firmeza. Nós vamos lá e nós defendemos a igreja com educação, mas com firmeza. E é isso que a gente tem que fazer. Diante dos católicos, o desafio é outro. Porque o problema do católico não é tanto a interpretação da Bíblia, é o problema da tradição. Nós, adventistas, não abrimos mão das nossas tradições. Nós somos uma igreja de 150 anos. Imagina o catolicismo, que é uma igreja de 1500 anos. É um negócio enraizado. É uma ampla tradição e nós temos que respeitar isso. Eu discordo do catolicismo romano em muita coisa, mas eu respeito o catolicismo romano. Eu estudo o catecismo católico, eu respeito os católicos, gosto de teólogos católicos. Tem o Karl Rahner lá, um dos caras fantásticos da teologia, um cara muito bom. Eu gosto muito de um padre católico que chama Queiruga, Torres Queiruga, uma coisa assim o nome dele, um espanhol, fantástico o trabalho dele, gosto muito. Gosto de Santo Agostinho, gosto de São Tomás de Aquino, tem muita coisa boa no meio deles, muita. Mas obviamente é o problema da gente respeitar uma tradição mesmo discordando dela. E aí tem que ter muito tato, tem que ter muito amor, tem que ter muito carinho, porque são povo de Deus, redimidos por Cristo. E ainda que estejam errados em meia dúzia de coisas ou 1 milhão de coisas, Deus não desiste deles como não desiste de ninguém aqui dentro. E é importante que a minha igreja entenda isso. Pode fazer a polêmica, eu não sou contra. Quer fazer a polêmica com o evangélico, quer fazer a polêmica com o católico? Sim, mas com respeito, com profundidade, com conhecimento e com amor pelas almas. Se não for por aí, não faça. Não faça briguinha religiosa, isso é feio. Mas leve a bandeira da verdade. Eu gostaria muito que esse espírito existisse na minha igreja. Vamos lá, o que mais? Polêmicas internas na igreja adventista do 7º dia. Quanta coisa eu poderia falar aqui a esse respeito, né? Pode lavar a louça no sábado ou não? Para, nem responde. Vai ter 2 facções brigando de foice lá fora, um afogando o outro naquele rio que caiu ali na frente. Porque a gente não pensa tudo igual. Não tem diferenças entre nós? Infelizmente tem. Mas ao mesmo tempo também, felizmente tem, porque nós não somos iguais. Senão todo mundo ia ter que ser feio igual eu.
Né? Já pensou que tristeza para você ser feio igual? É melhor você ser bonito igual você é. Pronto. Porque Deus nos fez diferentes. E porque Deus nos fez diferentes, nós não concordamos em tudo. Pode música com bateria ou não pode? Eu vou levar um tiro daqui a pouco, né? Pode isso, não pode aquilo. Vai no cinema, e a comida, e a roupa, e a joia, e a Ellen White. A gente tem que seguir ou não tem que seguir? E no final das contas, é muita briga. Vocês vão concordar comigo. É muita discussão, é muita briga, é muita polêmica. É um negócio até cansativo. Porque às vezes a gente perde tanto tempo com essas picuinhas e a gente não chega longe onde a gente deveria chegar. Então, em relação a isso, eu gostaria de dizer algumas coisas. Dentro da igreja, existe choque de gerações. Tem gente mais velha, tem gente mais nova. Dentro da igreja, tem gente que nasceu num lar adventista. Tem gente que chegou ontem. Você não consegue ter uma homogeneidade de práticas e pensamentos e tudo para ser todo mundo igual. Tem gente que está aprendendo, tem gente que já sabe há 200 anos. Não dá para a gente esperar de todo mundo o mesmo comportamento, o mesmo pensamento, a mesma palavra, as mesmas ideias. E se a gente for brigar entre nós por causa disso, isso aqui vai virar uma guerra sem fim, porque nós somos diferentes. Então, eu gostaria de dizer em relação a isso, que é o seguinte: assim como nós fazemos a polêmica lá fora, com o mundo evangélico, com o mundo católico, etc., nós temos as nossas polêmicas aqui dentro. E nós precisamos entender um conceito: unidade na diversidade. Não é fácil entender esse conceito, mas a gente tem que entender. Nós somos um, ainda que sejamos tão diferentes. Você sabia que todo ser humano é 99,99% idêntico em termos genéticos? Eu e o Brad Pitt, você nunca percebeu a semelhança? Óbvio, né? Porque somos iguais. Esse 0,1% de diferença é o que cria toda a diversidade. Mas como eu tenho necessidade, ele tem. Como eu sou bonito, ele é um pouco menos, mas tudo bem, Deus tem misericórdia dele. E assim é. Entende? É assim. É unidade, somos iguais, temos as mesmas necessidades, etc., mas temos as nossas diferenças. E isso faz parte da vida da igreja. Agora eu chego no quinto ponto, Ellen G. White. Irmãos, Ellen White é um assunto do tamanho do mundo. 100.000 páginas, para começar a discussão já está difícil. É grande o assunto. Só que eu gostaria de dizer algumas coisas para vocês. Conquanto a obra de Ellen White seja muito grande, existe uma característica fascinante em Ellen White: submissão à palavra de Deus. Ellen White, ela tem as suas dificuldades, ela tem polêmicas. Ellen White, se você acha que o Ezequiel é polêmico, você tem que conhecer a tal da Ellen White, viu, gente? É 1000 vezes mais do que o Ezequiel. Inclusive, grande parte das polêmicas adventistas tem muito que ver com Ellen White. Então, assim, eu gostaria de propor que nós cometemos 2 erros em relação a Ellen White, que talvez também vai dar um nó na sua cabeça. Primeiro erro: a gente gasta pouco tempo com Ellen White. Segundo erro: a gente gasta muito tempo com Ellen White. Ah, mas que maluquice, pastor, tá maluco? Interna esse homem. Vou explicar para você. Na hora do evangelismo, a gente tem medo que as pessoas não vão aceitar Ellen White. E a gente não fala quase nada. Finge que não existe. E toca todo mundo dentro da igreja. Chega depois para explicar a tal da Ellen White. Você não consegue mais. Você tem que explicar o quê? Antes. Gaste, ou seja, inverter a questão. Antes da pessoa entrar na igreja, gaste tempo tirando as dúvidas sobre isso. Porque depois que ela entrar, não vai dar trabalho. Agora, se você fizer o inverso, jogar as pessoas sem nenhum conhecimento de Ellen White dentro da igreja, elas vão ter encrenca com quem? Com quem já está na igreja há muito tempo. Já conhece, já entende, quer ficar lá lendo Ellen White, não sei o que e tal. E os outros que estão vindo de fora não conseguem entender. E isso gera muita briga, muita polêmica, muita complicação. Então veja, antes das pessoas entrarem na igreja, tirem dúvidas a esse respeito. É normal ter dúvidas. Ninguém nasceu sabendo. E também é aquela coisa. Se fala muito mal de Ellen White, isso também é verdade. Mas também é possível falar mal de Jesus. Você fala mal de quem você quiser falar mal. Tem ateu falando mal de Jesus por aí. Quando Jesus fala lá para a mãe dele: que tenho eu contigo, mulher? Lembra daquela história?
Você não pode pintar um Jesus desrespeitoso com a sua mãe ali? Mas é óbvio que a gente entende que Jesus não estava desrespeitando a sua mãe. Ele está querendo simplesmente dizer que a mãe dele não ia determinar a obra dele. Mas não tem nada de desrespeito. Mas se o crítico quer pintar Jesus como uma pessoa ruim, ele pega essa frase e diz, Jesus não prestava, Jesus não cuidava da sua mãe. Agora, ele não fala que lá na cruz Jesus falou, né? Para cuidar dela, e etc. Você pode pintar Ellen White como um diabo? Pode. Basta você querer. Pega qualquer frase lá, a Ellen White está errada, está isso, aquilo, acabou. Porque você quer dizer que a pessoa está errada. Então, isso cria um problema grave no Adventismo, mas nós temos que nos dedicar a esse assunto. Então, gastar mais tempo na preparação e menos tempo na discussão. Também pode discutir o que Ellen White disse, o que ela não disse, em que contexto ela disse, o que se aplica, o que não se aplica. Assim como na Bíblia tem coisas que não se aplicam a nós. Ou a mulherada está toda de véu aí no culto. Não tem ninguém de véu aqui não, mas 1 Coríntios manda a mulher usar véu na igreja. Mas por que a gente não usa? Porque a gente entende que tem um contexto que não é o nosso. E não é porque você não usa o véu que você não ama Deus. Correto? Ponto. Em relação a Ellen White, tem um monte de discussões a esse respeito. Pode fotografia ou não pode? Pode bicicleta ou não pode? Pode tomar café ou não pode? Pode fazer isso ou não pode? Isso aí gera muita briga na igreja, mas a gente tem que ter paciência para lidar com isso e não impor a nossa visão aos outros. Penúltimo tópico aqui, eu acho. E aqui eu gostaria de ter um pouquinho mais de tempo, mas não vou ter. O dia a dia da igreja em relação à administração e ao andamento da igreja. Todas as igrejas são compostas de grupos de pessoas que têm as suas qualidades e têm os seus defeitos. E, infelizmente, muitas vezes existe uma briga por poder no contexto da igreja. Nos cargos, na liderança, nas funções, nos benefícios que a igreja pode proporcionar em relação ao ministério e tantas coisas e tal. Essa é uma seara um pouco complicada para dizer. Como pastor ou como membro e líder desta igreja que sou, eu gostaria unicamente de dizer o seguinte: esse momento não é nenhum momento de alfinetada pessoal em ninguém com quem eu discorde dentro da igreja. Mas eu gostaria de identificar algumas questões. Primeiro de tudo, falando aos administradores desta igreja, sejam fiéis à teologia da igreja e sejam fiéis ao manual da igreja. Se a administração da nossa igreja seguir neste caminho, ela pouco terá a temer. Ela vai enfrentar o ódio do diabo, o ódio do mundo, mas ela vai vencer. Mas quando nós formos infiéis à nossa teologia, ao nosso manual, às nossas praxes, aquilo que nós mesmos identificamos, aí nós estamos em perigo. Fica dado o recado. Outra coisa, administradores da igreja e líderes da igreja local, não tratem a igreja como um clube particular de vocês. Não tratem a igreja como uma empresa de posse de vocês. A igreja não tem dono humano. E se tem, o nome dele é Jesus Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é nossa. A igreja é dele para nós. Nós somos mordomos dela. Assim como nós estudamos na lição da Escola Sabatina hoje, se encaixa perfeitamente. Outra coisa, não confundam a igreja com Deus. A igreja é de Deus, mas a igreja não é Deus. Nem tudo que a igreja faz, Deus faz, porque a igreja peca e Deus não peca. E por que eu sei que a igreja peca? Eu peco. Não estou falando deles, estou falando de mim. Todos nós erramos. E quando eu erro, eu não posso jogar isso nas costas de Deus, porque eu sou da igreja. Concorda? Então, nesse ponto, em termos da liderança local e da liderança geral da igreja, essas são as últimas palavras que eu gostaria de dizer para a igreja em relação a isso. E para terminar, é o seguinte: aquilo que não é revelado não deve ser briga entre nós. Pode ver televisão ou não pode? Se você acha que pode, você vê. Se você acha que não pode, você não vê. Deus abençoe a todos. Olha como é fácil resolver o problema, irmãos. Né? Se for ter que discutir, claro, óbvio que você pode dizer por que você não gosta, por que você gosta, por que você faz isso, por que você não faz isso, em relação a qualquer coisa, tá? O que não é revelado, a gente pode discutir numa boa. Sem esse clima de acusação. Quem pensa de mim é do diabo, porque obviamente eu sou Deus. Não funciona assim na igreja.
O que não é revelado, ninguém pode bater o martelo para dizer o que vai ou o que não vai. A gente conversa, a gente senta, no diálogo, no amor, na fé, tudo se resolve, irmãos. Tudo. Não existe nada sem solução. Por fim, vocês são uma igreja da lei de Deus. Que responsabilidade. Eu gostaria de dizer duas coisas sobre a lei de Deus. A primeira delas está em Romanos 13. O cumprimento da lei é o amor. Sem amor não tem sábado. Sem amor não tem dízimo. Sem amor não tem não adulterarás, não matarás, não roubarás, não mentirás. Sem amor não tem nada disso. É só o amor que nos dará o poder de sermos fiéis à lei de Deus. Não tem aquele nosso famoso hino? O amor nos dá poder para a lei cumprirmos, né? Não é isso? É o nosso hino, é a nossa fé. É o amor. Ellen White tem uma frase que diz assim: o amor a Deus e às pessoas é a essência da nossa religião. Adventismo sem amor é farisaísmo, e farisaísmo é condenado por Jesus. E eu tenho que dizer isso para vocês. Óbvio que você vai devolver a pergunta para mim: Ezequiel, você ama a igreja? Minhas últimas palavras desta igreja, né? Eu sempre respondo com uma coisa: eu amo a igreja na medida da minha imperfeição. Eu não sou Deus, eu não amo a igreja de forma perfeita. Eu não amo a mim mesmo de forma perfeita. Eu não amo o Deus que me criou e me salvou de forma perfeita. Mas dentro dos meus limites, eu amo o meu Deus, eu amo as pessoas ao meu redor, eu amo esta igreja, inclusive a liderança desta igreja. Porque esta igreja foi um instrumento de Deus, poderoso na minha vida. As pessoas me vêm falando, elas acham que eu sou inteligente. Eu acho engraçado isso. Eu fui uma pessoa que odiava a escola. Eu ia para a escola para não estudar. Eu era cabeludo, agora não tem nem cabelo, né? Sabe o que eu fazia na escola? Eu pegava um fone de ouvido, colocava um fone aqui, outro ali, o meu cabelo em cima, o professor ficava falando e eu ficava ouvindo Slayer. A aula inteira. Fazia nada. Mas Deus usou essa igreja para me transformar numa pessoa estudiosa. Meu pai sempre lutou para que eu fosse um homem trabalhador. Eu nunca quis saber de trabalhar. Essa igreja me ensinou a ser um homem trabalhador. Eu me tornei comportor, eu me tornei pastor. Hoje eu sou empresário, entre aspas, né? Eu sou empresário no Brasil, que não pensa que isso é bonito não, viu? Trabalho bastante. Escrevo, gravo, produzo, traduzo, corro atrás do dinheiro, sempre ele foge de mim, não sei porquê, acontece com vocês também? Não sei se é uma coisa só comigo, né? Mas é assim que é a vida. Mas me tornei uma pessoa trabalhadora, porque o adventismo é um lugar de gente trabalhadora, eu garanto para vocês. Os nossos pastores trabalham e trabalham muito. Essa é uma crítica que eu nunca fiz a eles, que eles não trabalham. Pelo contrário, são homens dedicados. E por fim, minha última dica para essa igreja: aprenda a interpretar títulos de sermão do pastor Ezequiel. Qual que é o título do meu sermão hoje? Meu último sermão no púlpito adventista, certo? Mas esse é o último, porque não chegou a hora do JA ainda, porque o JA chega e já chega o próximo. Certo? Não tem último, irmãos. Não vai parar, não vai acabar. A minha dedicação não acabou, o meu amor não acabou. Eu sirvo vocês, irmãos. E eu vou continuar servindo. Óbvio que se você achar ruim que eu sirvo alguma coisa que você acha que não, puxa minha orelha, não tem problema não. A gente conversa, a gente ora, a gente se acerta, porque Deus está no comando da minha vida, Deus está no comando dessa igreja. Deus guia esta igreja, eu tenho certeza e nunca tive dúvida. E o dia que eu tiver dúvida, eu vou ser homem de nunca mais subir nesse púlpito. Até lá, vocês podem contar comigo. E eu conto com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado pelo amor de vocês, pelas orações de vocês. Vocês sustentam esta igreja de uma forma que vocês não imaginam. Porque vocês são essa igreja. E eu sou um mero pecador no meio de vocês. Deus seja louvado na vida dessa igreja. Deus use essa igreja poderosamente. Vamos cumprir a nossa missão. Essas são as palavras que eu gostaria de deixar. E eu termino com 2 apelos. Se você não faz parte desta igreja, a porta está aberta, os braços estão abertos. Mas se você quiser fazer parte dela, faça com seriedade.
faça com conhecimento de causa, faça com decisão de parar de fumar, de beber, de coisas em relação ao sexo e não sei o que, e tantas coisas que o mundo oferece. Não é que você não pode fazer nada, você pode fazer tudo, mas com responsabilidade e com amor. Aquilo que não vai te fazer bem, você não vai poder fazer mesmo, porque não vai fazer bem. Deus não proíbe nada que é para o nosso bem, nada, porque Deus quer vida e vida com abundância. Então, se você não faz parte desta igreja, o apelo é: estude a Bíblia, seja batizado para a remissão dos seus pecados, ande em novidade de vida, seja fiel à palavra de Deus, o máximo que você conseguir. E aos outros que já tomaram essas decisões, valorizem, amem e respeitem esta igreja. Eu digo isso do fundo do meu coração, com as críticas que tenho a tudo que já aconteceu e etc, não precisarei entrar em detalhes. Mas esta é a minha postura. E se eu pudesse deixar uma última palavra para essa igreja, seria o que eu preguei hoje. Estudem a Bíblia, entendam o mundo que vocês vivem, e existe uma pessoa que comanda essa igreja, é Deus. E a Ele nós servimos, e a Ele nós adoramos, e a Ele nós entregamos a nossa vida. Louvado seja Deus, amém? Irmãos, para a gente terminar, vamos cantar o hino 480, Em Tuas Mãos. Plataforma, se quiser subir, até desculpa, eu já anunciei o hino, para a gente poder ganhar tempo também. Desculpa pelo horário, 12:15, mas eu precisava abrir meu coração com vocês. Deus os recompense pela paciência, fruto do Espírito. Deus abençoe.